Agora sim, nós estamos de volta agora, vai dar certo essa gravação, porque a outra não deu muito certo. Professor Sérgio, falando sobre renascimento, é a nosso próximo tema, a nossa próxima matéria. Nós vamos falar disso neste horário, né? Não vai dar para mostrar todos os slides nesse horário, mas faremos ainda uma outra aula depois dessa e vamos mostrar tudo, né? Então, questão de renascimento. Primeiro, vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar na época lá dos séculos XV e XVI, certo? Naquele momento que nós estávamos estudando antes, né, falando sobre final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então, a gente vai falar aí sobre essa questão de renascer. Renascer era o quê? Era voltar a ter uma cultura igual à grega e à romana, né? Então, era mais ou menos isso, era mais ou menos essa ideia, né? E a gente vai ver isso aqui agora, renascimento, renascimento de quê? Né? Nós vamos ver isso com detalhes. Então, o termo renascimento ou renascença faz referência a um momento intelectual e artístico surgido na Itália entre os séculos XV e XVI, certo? Então, antes disso, aquele período chamado de medieval, a cultura que se tinha era muito voltada para a religião, certo? Quando as pessoas iam pintar alguma coisa, pintavam um santo. Quando iriam fazer escultura, faziam uma escultura de um santo, né? Faziam escultura de Jesus, faziam uma escultura de uma outra pessoa importante, sempre dentro da igreja, né? Então, agora nós surgimos nessa época aí com a ideia de renascimento. Então, era tentar fazer com que a cultura se voltasse para a época dos gregos, dos romanos, mudasse um pouco, né, a ideia que se tinha nos últimos 1000 anos lá, certo? Então, era renascer, era tentar voltar naquele momento dos gregos e romanos. Então, até voltando aqui, se a gente olha essa pintura aqui, ó, vai ver que essas mulheres aqui estão nuas, entendeu? Então, não é aquela ideia de pintar uma mulher santa, a noção de beleza do corpo delas também é diferente do que nós temos hoje, certo? Ainda bem. Aí depois, como se espalhou pela Europa essa ideia de renascimento? Com o comércio com o Oriente permitiu que muitos comerciantes europeus, principalmente de cidades como Veneza e Florença, na Península Itálica, acumulassem grandes fortunas. Então, presta atenção, as cidades italianas estavam ricas, tá? As pessoas, né, poderiam gastar dinheiro com alguma coisa a mais que fosse do que aquela questão simplesmente de sobrevivência, né? Eu tenho dinheiro, vou guardar, eu vou comprar um monte de trigo, esse tipo de coisa. Não, existiam alguns comerciantes ricos, né, que poderiam gastar o seu dinheiro de outras maneiras que não fosse sobrevivência. Né? Então, ele poderia financiar os artistas, ele poderia embelezar as cidades, é o que a gente vai ver agora. Enriquecidos, alguns desses comerciantes, bem como governantes e papas, e quando se fala em papas aqui no plural, deixa claro que só existe um papa, mas foram muitos papas na sequência, um após o outro, que também tiveram essa ideia, né, de financiar os artistas para fazerem grandes obras e tal. Então a igreja também estava dentro desse movimento, em certo ponto dentro desse movimento. Depois eu explico por que disso. Passavam a financiar a produção artística de escultores, pintores, arquitetos, músicos, escritores. Então, esse pessoal que tinha algum talento não podia ficar só lá no meio da roça, lá plantando trigo, e talvez escrever um livro, uma obra de arte, esculpir uma coisa linda, só à noite, né, nas horas vagas, esse tipo de coisa. Não, essas pessoas eram incríveis, essas pessoas deveriam trabalhar o tempo todo, né, o tempo todo para conseguir essas obras de arte. Né? Não podia desperdiçar uma pessoa com talento desse simplesmente conduzindo um boi lá para arar a terra, esse tipo de coisa. Então, essa prática de financiar essas pessoas ficou conhecida como mecenato, ou seja, o mecenas, a pessoa que é rico, ela vai simplesmente ela vai passar um pouco daquele dinheiro dela para os artistas, ele vai financiar o artista. Então é mais ou menos assim, eu vou financiar o artista, ele vai fazer obras maravilhosas, ele vai morar numa casa que é minha, eu vou sustentar esse artista lá. Ele faz obras maravilhosas e eu ainda compro dele essas obras. Quer dizer, para o artista isso é uma maravilha.
todo o tempo que tem durante o dia, cara, ou durante a noite, que for, você vai estar livre para fazer as suas peças, as suas obras. Depois eu sou mecenas, eu sou rico, eu compro a peça de você. E aí depois, o que acontece? Eu pego essa peça e vou oferecer para embelezar a cidade, para embelezar as igrejas também. Então aí eu vou ser um cara bem visto pela sociedade. Então era uma troca, era uma forma de mostrar que tinha dinheiro. Né? Hoje em dia o pessoal pode comprar um jato, né, um avião, pode comprar uma Lamborghini, uma Ferrari. Naquela época, uma maneira de ostentar, de mostrar que era rico, era financiar esses artistas. Então as pessoas faziam grandes obras e aí depois ele colocava aquela obra lá numa praça, fazia a doação lá para a prefeitura, e aí depois dizia, quem fez a doação foi Sérgio Rocha, uma pessoa importante, aí a pessoa era bem vista na sociedade. Já existiam eleições para alguns cargos importantes, né, na maioria das cidades, então essa pessoa poderia concorrer a isso, todo mundo conhecia, ele é um homem bom, ele ajuda a cidade, esse tipo de coisa. Então o mecenato era uma troca, né? O mecenas financiava o artista e o artista passava para ele obras incríveis e ele ajudava a cidade e assim ele ajudava a si mesmo, né, a se promover. Nós temos aqui, os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos, banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Então, eu sou mecenas, eu tenho várias obras incríveis, não fui eu que fiz, não, mas eu tenho várias obras incríveis, eu vou oferecer para embelezar uma igreja, embelezar uma praça, um museu, alguma coisa assim. Então, ele era uma maneira dele ser bem visto na sociedade. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, escultura, pintura, depois literatura e arquitetura durante o período do Renascimento Cultural, séculos XV e XVI. Quando fala século XV e XVI, eu quero que você mentalize aquela época do descobrimento do Brasil, certo? Quer dizer, da tomada de posse de Portugal em relação ao Brasil, entendeu? Foi naquela época lá, né, de Pedro Álvares Cabral e tal, foi naquele momento ali. Depois, a burguesia, classe social que enriqueceu muito com o renascimento comercial, viu na prática do mecenato uma forma rápida de alcançar o status de nobreza. Então, preste atenção, quem eram as pessoas da burguesia? Quem era a sociedade? Então, eram pessoas que podem até ter nascido pobre, certo? E se enriqueceu com o comércio. Ou talvez esse burguês era filho de um outro burguês que já tinha ficado rico, mas ele continuou o trabalho do pai com o comércio e ficou mais rico ainda, entendeu? Então, muitas vezes não eram pessoas que nasceram dentro da nobreza, eram pessoas comuns, mas que se dedicaram muito, pessoas muito inteligentes, conseguiram através do mecenato, né, ou no caso, antes disso, conseguiram através do comércio ficarem ricos e depois passaram a ser mecenas. Quer dizer, eu sou rico, vou ajudar os artistas aí e eles vão me passar as obras de arte e eu, fazendo doações, fico famoso, todo mundo vai saber quem sou eu. Então, era uma troca com os artistas, tá certo? Então, a burguesia, uma classe social que estava cada vez enriquecendo mais e agora participa do mecenato. O ato de patrocinar e investir na arte e na cultura era conhecido como mecenato. E as pessoas que investiam eram conhecidas como mecenas, tá certo? Pessoas que investiam na arte naquela época lá. Bom, características. Os artistas do período se orientavam por ideias de perfeição, harmonia, equilíbrio e graça, representados como auxílio dos sentidos de simetria e de proporção das figuras, de acordo com os parâmetros ditados pelo belo e clássico. Então era assim, o artista, ele se dizia um artista moderno, eu não vou ficar só fazendo esculturas de santos e tudo. Então ele se baseava em quê? Nas obras dos gregos e dos romanos. Eles diziam, isso é belo, isso é clássico, eu vou esculpir desse jeito. Eu não vou fazer cópias do que o povo grego fazia, mas eu vou seguir esse estilo. Né? Vamos supor, se eu for fazer uma estátua, eu vou fazer uma estátua de um homem de verdade, de carne e osso. Eu não vou tentar fazer uma estátua de um santo
né, querendo mostrar um santo, a estátua sempre tem aquele tanto de roupas, o homem está protegido ali, às vezes com aquele rosto magro, olhando para o céu com aquela cara de piedade assim, né? Por quê? Porque é uma estátua de um santo, o santo tinha de ser representado assim. Mas esse pessoal agora está ficando moderno. Eles diziam: eu não vou representar um santo, eu não vou representar um homem nem bom e nem ruim, eu vou representar um corpo humano. Eu vou mostrar um homem nu, eu vou mostrar uma mulher nua, entendeu? Eu vou mostrar o ser humano como ele é. E aí depois eles colocavam, tipo assim, alguma pessoa para fazer uma pose ali e tal, e eles olhavam fisicamente como é que era aquela pessoa, como é que era, onde estavam os músculos, a distribuição bela dos músculos no corpo. Porque se ele não olhasse uma pessoa de verdade, certo? Ele poderia fazer um homem forte, encher esse homem de músculos nos lugares errados, ia virar uma besta, ia virar uma coisa horrorosa. Então, eles colocavam geralmente um soldado, né, um homem musculoso assim, né, que não fosse exagerado, aí ele olhava aquele soldado naquela posição e ele observava a distribuição muscular, o tipo dos ossos, assim, a proporção do corpo, e aí eles faziam uma estátua no Renascimento que mais parecia com um homem do que alguma criatura fantasmagórica, alguma coisa, alguém que estivesse com aquele monte de roupas assim, fazendo algum tipo de sacrifício, alguma coisa nesse sentido. Então agora o homem eu vou desenhar, eu vou esculpir, eu vou pintar como um homem de verdade mesmo. E uma mulher como uma mulher de verdade mesmo, certo? Então, com o corpo mais parecido com a mulher possível. Né? Por quê? Porque os gregos faziam isso, os romanos faziam isso. Então, vamos renascer aquela época, vamos voltar a ter uma expressão cultural igual àquela época? Sim. Então, esse era o Renascimento. Né? Nós estamos vendo aqui, né, uma parte de um quadro aqui, né, uma pessoa aqui com os seios de fora aqui, né, isso aí não era concebível se fosse desenhar alguma ou esculpir alguma santa e entregar de presente para a Igreja Católica, isso não poderia acontecer. Depois, pontos importantes, valorização da cultura greco-romana. Para os artistas da época renascentista, os gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos homens medievais. Ou seja, os gregos entendiam a natureza, viam a natureza de maneira mais simples possível. O homem é assim, a mulher é assim, o urso é assim, né, e uma árvore é assim. Né? Então eles faziam umas esculturas mais próximas possível da realidade. Agora, os homens medievais, aí no final da frase, né, eles não viam a natureza dessa forma. Eles tinham em mente uma questão religiosa, mas era uma coisa tão forte que tudo que acontecia na natureza era alguma coisa ligada à religião. Se chove muito é porque Deus quis, se tem seca é porque Deus quis, né, castigou as pessoas, deu seca e tal. Né, se os animais morrem, não tem questão natural, não, foi porque Deus quis. Se os animais, né, estão tendo ótimas ninhadas e filhotes e tudo, é porque Deus quis. Alguém morreu velho porque Deus quis, morreu novo porque Deus quis. Então, o pessoal da Idade Medieval era muito, muito, muito ligado à questão religiosa. E agora vem esses artistas novos querendo sair um pouco disso, certo? Se choveu muito, será que tem alguma explicação científica? Será que eu posso estudar a natureza e saber por que choveu muito esse ano e o ano que vem não vai chover tanto? Certo? O ano passado não choveu tanto, esse ano choveu mais. Nós tivemos melhores colheitas, piores colheitas. Deveria ter alguma explicação mais lógica para isso, né, do que simplesmente colocar na conta de Deus lá, que ele quis assim e pronto. Né? Então, os renascentistas começam a ver as coisas de uma maneira diferente. Depois, as qualidades mais valorizadas do ser humano passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o dom artístico. Por quê? Porque na época medieval, né, um pouco antes do que nós estamos falando aqui, né, valorizar um homem era o quê? Como assim? Um homem que tinha um valor danado é aquele que trabalha e trabalha muito, né? Tipo, mãos calejadas, ele trabalha muito, certo? E outro valor que ele tinha, o quê? Um homem que reza muito, né? Então, isso era um valor para a época. Então, o homem, ele reza muito, ele trabalha muito, o que você quer mais? Né? Então, esse homem é uma pessoa maravilhosa, isso era a ideia de homem, né? Homem bom na Idade Média. Agora, na Idade Moderna, no Renascimento, que nós estamos começando aqui a falar, nós temos o quê? A inteligência valorizada.
Uma pessoa que procura desenvolver, né, procure pesquisar e procura a verdade. Se na época da Idade Média dizia que esse acontecimento aqui é ligado ao céu, é ligado a Deus, agora nós vamos pensar o seguinte, né? Esse acontecimento é ligado à natureza, por que que ele aconteceu? Vamos, nessa época agora, então, desenvolver a inteligência, desenvolver o conhecimento, né? Então, as pessoas nessa época agora, que está surgindo o Renascimento, não precisavam ser pessoas descrentes ou que abandonassem a religião, abandonassem a Deus. Não, eram pessoas que acreditavam em Deus, mas diziam o seguinte, as coisas da natureza podem ser explicadas. Se nós estudarmos isso com qualidade, nós podemos evitar alguns problemas que a natureza vai nos oferecer futuramente, né? Então, não quer dizer que Deus não exista, quer dizer que nós podemos pensar a vida de outro jeito, usar a nossa inteligência, que é um presente de Deus, para interpretar a natureza. Nós podemos ir além do que nós temos hoje. A nossa capacidade mental é maior do que nós temos hoje, era essa a ideia. Então, expandir a inteligência, expandir a arte naquela época do Renascimento, certo? Então, enquanto na Idade Média a vida do homem deveria estar centrada em Deus, chamado de teocentrismo, teo é Deus, centro, então Deus no centro, teocentrismo. Né? Nos séculos XV e XVI, o homem passa a ser o principal personagem, o antropocentrismo. Então é o seguinte, antes as pessoas diziam, a minha vida está ao redor de Deus, tudo que eu faço é para que Deus veja, para que Deus goste de mim, para que Deus perdoe os meus pecados e tal. Então as pessoas, quase que o tempo todo, fora o período estavam dormindo, quase que o tempo todo estavam pensando na religião. O que eu fiz é certo, o que eu fiz é errado. Se falasse o nome de Deus, ele pensava, falei o nome de Deus em vão. Aí dava um corte com a faca assim no braço, para me lembrar, para não falar o nome em vão. Então, né, não podia nem falar o nome de Deus assim e tal. A vida das pessoas estava ao redor de Deus. Agora, o que acontece? Séculos XV e XVI, na época do Renascimento, os homens começaram a pensar o seguinte, o centro de tudo é o ser humano. Então, antropo é o ser humano. Antropocentrismo, o ser humano no centro. Então, não precisa, igual eu já falei, do povo se tornar um povo ateu, esquecer de Deus. Não. Era só uma maneira diferente de encarar as coisas. Tipo assim, eu é que estou no centro. Imagine que eu seja o centro de um relógio, né? Então, como se tivesse aquelas várias horas ao meu redor ali, eu diria o seguinte, eu, antropocentrismo, tem um pedaço do meu dia que é dedicado a Deus. Tem um pedaço do meu dia, do meu tempo, que é dedicado ao trabalho. Tem um pedaço do meu dia dedicado à família. Tem um pedaço do meu dia dedicado a mim mesmo. Eu gosto de ficar sozinho. Então eu vou me dar esse presente, ter um pedaço do dia que é meu, para eu desenvolver novas ideias, ou até mesmo para eu não fazer nada, para eu ficar no ócio. Não vou fazer nada. Então, esse pedaço de dia é meu. Então, eu tenho como, né, antropocentrismo, eu no centro, o ser humano, né, tem uma parte que eu dedico a Deus, uma parte à família, uma parte ao trabalho, uma parte... Então, eu vou dividindo o meu tempo. Tá? Não é igual aquela ideia antes, na Idade Média, que é Deus no centro e nós o tempo todo, né, nos dedicando à questão religiosa. Não tinha mais nada nessa vida praticamente. Às vezes as pessoas estavam arando a terra, trabalhando, fazendo força e rezando. Né? Chegava em casa rezando. Jantava rezando. Né? Então as pessoas tinham uma ideia de religião enchendo muito a sua cabeça. Né? Então, naquela época da Idade Média era assim, e agora nós pensamos, a religião é uma parte da nossa vida, mas nós temos outras partes que também são importantes. Então, esse aí é o Renascimento. Depois, a razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. O homem necessita, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos experimentais de observação da natureza e do universo. Então, o homem renascentista ele vai começar a desenvolver cada vez mais essa parte científica. Né? Nós vamos observar e nós vamos fazer experimentos
Ali está falando experimentação da natureza, né? Nós vamos tentar fazer isso aqui dessa maneira, vamos tentar fazer dessa maneira, né? Eu vou estudar as plantas, eu vou estudar os animais para ver como eles reagem, se eu fizer assim, qual é o resultado que dá. Então eu quero melhorar a nossa inteligência, eu quero melhorar as coisas que são servidas aos homens, certo? Eu quero melhorar até mesmo a minha questão de religiosidade. O que é que eu aprendi sobre religião até hoje que está certo? O que é que está errado? Eu posso falar que alguma coisa está errada? Quem sabe eu vou direto para o inferno? Não. Nós podemos questionar simplesmente tudo, né? O que está certo, nós vamos correr atrás de provar que está certo. Alguma coisa que eu acho que está errado, né? Mesmo na religião, eu posso correr atrás de mostrar que aquilo está errado. Então, era uma abertura mental que as pessoas estavam tendo naquele momento, tá certo? Momento chamado de renascimento. Então, aqui, uma escultura greco-romana. Eu falava para vocês lá que era o Renascimento, né, falando que eles estavam querendo rever ou relembrar ou ter inspirações como se fosse uma cultura grega ou romana. Então, olha aí essa questão, né? Olha aí como é que está exposto o corpo dessa mulher, né? Olha aí o tipo do cabelo dela, um cabelo mais curto, alguma coisa nesse sentido. Antes, quando se pintavam santas religiosas, sempre colocavam cabelos muito grandes, elas muito envolvidas e protegidas com aquele tanto de roupas, não se tinha noção da silhueta do corpo daquelas santas lá, se esculpia, se pintava assim. Agora, olha a mudança de estilo. Nós vamos agora pintar e esculpir mulheres nuas. Nós vamos esculpir baseado no quê? Naquela cultura que era grega, que era romana. Aí tem um exemplo dela, né? Se esses exemplos, né, essas pinturas e esculturas existem até hoje, evidentemente que nos séculos XV e XVI elas já existiam. Então, o pessoal usava elas como base, né, para fazer as suas próprias esculturas. Eles não estavam querendo fazer cópias, eles estavam querendo ter o mesmo tipo de inspiração, né, que era dos gregos e dos romanos. Nós já vimos isso, né, no ano anterior, né? Então, eles estavam querendo ter uma inspiração daquele jeito. Porque na Idade Média só se faz desse jeito. Então, vamos abrir a mente. Quem sabe vamos fazer diferente. Alguém pensou, uma boa ideia seria nós revivermos, fazermos igual era os gregos e os romanos, igual eles faziam. Nós temos aí muitas estátuas antigas, muitos exemplos, o tipo de construção nós podemos mudar tudo, a maneira de encarar a religião nós também podemos mudar. Então, por isso que usa essa expressão renascimento. A ideia era renascer a cultura grega e romana, que foi bloqueada basicamente com o período da Idade Média, onde as pessoas viviam um com medo do outro, o outro com medo do um, todo mundo dentro dos feudos, né? Então a cultura se desenvolveu, mas desenvolveu muito pouco, a arte se desenvolveu, mas foi muito pouco. E agora, nesse momento aí do Renascimento, era o quê? Era um boom, era uma explosão de criatividade. Nós vamos fazer coisas diferentes, né? Então, essa aí fica como exemplo para o pessoal lá esculpir uma mulher, né, com o corpo de mulher mesmo, e não com aquele monte de roupas ao redor dela, que parecia só um blocão de roupas e uma cabeça lá em cima, tá certo? Então, antes era assim, agora eles mudaram para voltar ao estilo grego-romano. Então, aqui o teocentrismo, o que é? Já falei para vocês, então, teo é Deus no centro, né? É a teoria segundo a qual Deus é o centro do universo e nada mais maior do que ele. Tudo foi criado por ele, tudo é dirigido por ele. Esse pensamento teria dominado a Idade Média, em que vigorava o feudalismo, sendo depois sucedido pelo pensamento antropocêntrico, né, que era o ser humano no centro de tudo, né? O que é mais importante? O ser humano, né? Nós estamos estudando o ser humano, né? É o ser humano que vai para o céu, que vai para o inferno, né? Nós temos que dirigir o pensamento, nós temos que ensinar é o ser humano, certo? Então era essa a ideia. Então, nesse período, as pessoas eram voltadas inteiramente para a igreja, estou falando do período medieval, no caso, né? Sendo proibidos do uso da razão por essas pessoas. Depois vem o quê? O chamado antropocentrismo. Então, o antropocentrismo era essa questão do ser humano, né? O ser humano agora, antropo, né? Então, o ser humano
no centro de tudo, né? No centro da vida, no centro do pensamento, no centro das ideias. Antropocentrismo, que vem do renascimento do grego anthropos, humano, e kentron, que é centro. É uma concepção de que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos. Isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. A transição da cultura medieval à moderna é frequentemente vista como uma passagem de uma perspectiva filosófica e cultura centrada em Deus a uma outra centrada no homem. Então, nós temos a ideia de que antes a cultura, tudo era ligado a Deus, e agora a cultura e toda manifestação humana é ligada ao homem. Não quer dizer, de jeito nenhum, não quer dizer que essas pessoas aí estavam, não quer dizer que essas pessoas estavam deixando a religião de lado, né? Não quer dizer deixar a religião, quer dizer que nós vamos nos dedicar a Deus, mas nós vamos nos dedicar também ao ser humano, também ao nosso desenvolvimento, certo? Uma parte do meu tempo eu tenho a dedicação a Deus, uma parte do meu tempo eu tenho a dedicação aos meus trabalhos, meus afazeres, e também eu tenho uma dedicação a mim mesmo, tá certo? Um determinado período dedico a mim mesmo. Então, depois, o humanismo. Esse humanismo aqui, certo? É uma parte que nós vamos continuar em outro momento, em outra aula. Por isso eu vou agradecendo a todos, parando o nosso horário por aqui, certo? E até a próxima. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.